Boa tarde a todos. Agora sim. Tem uma coisa que nunca funciona de primeira, né? Engraçado. Como era se falou, a gente vai tentar falar um pouquinho, a gente debater um pouco sobre o que falaríamos hoje, né? Nós estamos vivendo um momento historicamente relevante na sociedade mundial, no meio de uma pandemia, de um vírus ainda desconhecido, que causa só no nosso país centenas de milhares de vidas, de desencarnes. Nós estamos passando claramente por uma transição, onde, tipicamente, nesses contextos de transição, a gente consegue ver desencarnes, pessoas passando por dificuldades, sofrimentos. Então é um momento de muita apreensão, de forma geral na sociedade, de forma geral nas pessoas. E quando a gente fala, sobretudo nas lides espíritas, o que a gente tenta trazer é um pouco de consolo, porque já basta de más notícias, né? Para isso os telejornais já estão cheios. Então a gente tenta oferecer, obviamente, dentro de um contexto racional e lúcido, algum tipo de consolo, de orientação. E a gente tenta falar hoje sobre, talvez se a gente pudesse nomenclar isso, seriam quais são as marcas que Jesus deixou ao longo do seu ministério e ao longo de tudo aquilo que ele fez, que podem nos oferecer um olhar diante de tudo que a gente está passando e que nos oferece uma visão confortadora do futuro, né? O que vai acontecer depois, aonde a gente vai chegar. E como a Iraci falou, o Evangelho, aliás, os textos sagrados, eles sempre me surpreendem, né? Quando a gente está diante de um texto, pelo menos esses textos como o Evangelho, entendendo o Evangelho não apenas Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que estão hoje no cânon da Bíblia, mas todos os 27 textos do Novo Testamento, as cartas de Paulo, eles têm a capacidade de, pelo menos a mim, levar uma forma transcendental. Eu estava discutindo hoje com a Janaína no almoço, quando a gente aborda esses textos, lê esses textos e toma contato com aquelas figuras, como o próprio Jesus, o Excelso Mestre, e tantos outros que falam para nós, eles nos levam a um lugar de percepção da nossa vida e dos nossos sentimentos que realmente produz uma sensação diferente. Aliás, esses textos foram produzidos para isso e foram trazidos até nós para isso. Ele parece que toca nas mais profundas casas, pelo menos em mim, do íntimo do ser. É como se Jesus estivesse dando um recado no meu ouvido e falando: calma, filho, eu estou contigo. E mergulhe no texto, entenda das coisas que eu falei, por onde eu andei, porque você vai conseguir, a partir disso, ter uma visão um pouco mais serena e vai conseguir suportar esses momentos difíceis de uma forma melhor. Os textos não deveriam me surpreender, como eu falei, porque toda a nossa tradição identifica esses textos para isso. Talvez eu me surpreenda pela minha própria pequenez, mas o fato é que eles ainda continuam me surpreendendo. E os lugares onde essas coisas foram narradas e foram vividas, porque o texto que está lá é prova de vida daqueles que lá estiveram, eles trazem para nós um entendimento, um ensinamento muito profundo. Quando a gente de fato mergulha neles e passa a entendê-lo de forma dentro do contexto em que eles estavam e de que forma aquilo foi produzido e por que foi escrito. E a gente vai tentar trazer um pouquinho hoje dessas marcas, desses lugares, desses ambientes, e fazer uma abordagem trazendo isso para a nossa realidade atual. Nós que somos ocidentais, encarnamos no Brasil, século XXI, um país latino-americano, e que vivemos numa sociedade, num contexto muitíssimo diferente do contexto da sociedade onde esses textos foram escritos e vividos. Portanto, para que a gente consiga abordá-los, a gente tem que fazer como a Iraci falou, uma viagem, não só uma viagem para um lugar chamado Oriente Próximo, entendendo o Oriente, tudo que está a leste do Mediterrâneo, né? Se você olhar no mapa mundi à direita do Mediterrâneo, e logo ali, próximo à bacia do Mediterrâneo, na região da Sírio-Palestina, a gente tem onde hoje é o Estado de Israel e o Estado da Jordânia. A gente tem os lugares onde Jesus caminhou. Um pouco abaixo o Egito, norte do delta no Nilo e à direita a Arábia Saudita. Aquele pedacinho de terra ali foi o lugar onde o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu encarnar. E isso também não foi por acaso. Nós somos herdeiros de uma tradição maravilhosa, riquíssima, e que eu procuro sempre abordar nas falas, que é a tradição judaica. Na verdade, a tradição hebraica. Porque o judeu é o nome de um povo que se tornou judeu a partir da tribo de Judá, tribo essa que foi formada num reino futuro, quando os hebreus já existiam há alguns milhares de anos. E se Jesus escolheu encarnar ali, é porque esse povo tem algo a dizer para nós, herdeiros da tradição hebraica. Além disso, quando você olha o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo dele
tem como tema: não vim destruir a lei. Lúcido, Kardec vem dizer o que Jesus já disse. Jesus usa uma expressão, ele fala assim, essas coisas não passarão até que o Iod se cumpra. O Iod é o menor caractere do alfabeto hebraico, é como se fosse um apóstrofezinho. Ele é quase um caractere de entonação, não chega quase a ser uma letra. Então Jesus disse assim, olha, nada disso não vai se cumprir até que as minhas coisas, as minhas palavras ocorram, aconteçam, se cumpram também. Jesus em nenhum momento foi contra nenhum ensinamento, nem judeu, nem hebreu. Ele esclareceu esses ensinamentos e acrescentou a palavra de amor, de misericórdia, que foi parte do seu ministério. Mas o povo hebreu, ele traz para nós um ensinamento maravilhoso. O povo judeu traz para nós muito do conteúdo. Quando você olha a obra A Caminho da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Emmanuel, por quem eu tenho uma admiração fantástica, não por acaso, Emmanuel publicou durante 39 anos comentários do Evangelho nas mãos de Chico. Um espírito desse precisa ser lido, relido e muito estudado. São 39 anos de psicografia de comentários dos Evangelhos. Então, Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, ele fala da experiência do povo judeu. E quando a gente olha o livro O Consolador também de Emmanuel, ele fala que esse povo, na realidade, traduz a própria história da humanidade, que é colocada no orbe, passa por sucessivas transformações, é provado, permanece, acredita em Deus e vai seguindo o seu desenvolvimento natural. É como se o povo judeu representasse a vida espiritual, a nossa essência, que à medida que a gente vai encarnando e reencarnando, passa por diversas circunstâncias que acrescentam a nós informações, mas que sempre nos conduzem a um caminho de evolução. Então o povo hebreu, o povo judeu, assim como Kardec falou e Jesus, pode nos ensinar algo. E hoje a gente vai falar de um acidente geográfico. É muito comum, quando a gente olha a história do povo judeu, do povo hebreu, a gente ouve falar dos desertos, né? Você já deve ter ouvido falar disso, não só no Evangelho. Se você pegar a tradição do Primeiro Testamento, naquela Bíblia que você tem, aquela empoeirada, né, guardada na sua estante, você ainda não abre há algum tempo, eu sugiro que você abra e leia. Os 39 primeiros livros são o Primeiro Testamento, antigamente chamado de Velho Testamento. Primeiro Testamento, a tradição hebraica das Escrituras Sagradas. Nessa tradição você vê muita gente falando que foi ao deserto. O deserto é um lugar onde não tem muitas espécies, quase não tem vida. É o lugar simbólico que nos aproxima de Deus. Porque no deserto tem nada, a gente e Deus, mais nada. Então quando você vai ao deserto, simbolicamente você está dizendo assim, olha, você está sozinho e a gente nunca está sozinho. Então você está você e Deus. Aproveita para meditar, para refletir, para tirar dessa experiência uma experiência de conexão. A gente vê, por exemplo, a própria nação de Israel, lá quando sai do Egito, passando pelo deserto. 40 anos no deserto. Eles abordam na região da Transjordânia, a leste do Jordão, e entram na Terra Prometida, que é em Israel, em Jerusalém, mas eles passam um tempo pelo deserto. E lá muitas coisas acontecem. Isso tem diversos livros da primeira tradição que falam do deserto. Aliás, João Batista, o precursor do trabalho de Jesus, sai de Jerusalém, ele era de tradição sacerdotal. João Batista, se não tivesse abandonado deliberadamente a sua tradição, seria um sacerdote no templo em Jerusalém. Seria um sacerdote do templo em Jerusalém, filho de Zacarias, que era sacerdote no templo em Jerusalém. Aliás, o anúncio do nascimento de João acontece no templo para o seu pai, Zacarias. Mas ele deixa o templo, vai se abrigar no deserto, porque ele quer refundar a expectativa do Messias em bases diferentes daquelas que os saduceus do templo tinham. Então ele deliberadamente faz um movimento de separação, ele sai do templo, abandona a tradição e vai para o deserto, ali para o Mar Morto, a região do sul, onde tem as famosas cavernas de Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto, que praticamente confirmaram que a Bíblia que temos em nossas mãos é a Bíblia usada no primeiro século. Portanto, altamente confiável, coisa que a gente já sabia há bastante tempo pela nossa tradição espiritual. Mas João foi para o deserto. Aliás, o próprio Jesus passa pelo deserto. Depois que ele é batizado ali, nas águas do Jordão, ele fica um tempo no deserto, onde aparecem as tentações, lembra disso? Então Jesus passa para o deserto. Saulo, quando está indo em Damasco em busca de perseguir cristãos e tem um encontro com Jesus, algum tempo depois vai ao deserto e fica lá 3 anos.
Então o deserto é muito citado na tradição bíblica, nas escrituras bíblicas, não só no Primeiro como no Segundo Testamento, como um símbolo de que passamos por lugares, ou por momentos, ou por circunstâncias, onde a nossa vida parece que apronta umas peças e a gente tem que se ver diante de inafastáveis desafios. A gente se vê diante de circunstâncias muito estranhas e a gente tem que dar uma resposta para a vida. Aliás, uma vez eu ouvi uma frase muito interessante. Quando a gente pensa que a gente sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E aí a gente tem que se reinventar. Isso é a essência da nossa encarnação, ou das encarnações. Deserto. A gente passa, quem não passou pelo seu deserto, né? Ou não está passando agora. Talvez essa pandemia seja um grande deserto. Mas eu queria falar de outro acidente geográfico que eu falei, que são os montes, ou as montanhas. Não sei se você sabe, mas na tradição do Primeiro Testamento e também na tradição evangélica, ou seja, no Novo Testamento, são muito citadas as montanhas ou os montes. Você já deve ter ouvido falar da palavra monte. Aliás, já deve ter ouvido falar de um evento. Quem é cristão ou quem estudou algo de Jesus, ouviu falar de um famoso evento que aconteceu no monte. Mas antes de chegar nesse evento, já que Kardec diz que Moisés e a tradição hebraica são importantes, e são, inclusive para Jesus, vamos voltar à tradição hebraica dos montes. O primeiro monte que eu vou falar chama-se Moriá. Esse monte Moriá é hoje onde está o topo do que seria a base do templo em Jerusalém. Sabe o que aconteceu nesse monte Moriá e por que o templo está ali? Não mais está porque ele foi destruído, mas estava ali porque nesse lugar, narra Gênesis capítulo 22, um homem muito famoso chamado Abraão foi convidado por outra pessoa espiritual famosa, que foi Deus, para pegar o seu único filho, Isaque, e submeter em sacrifício. Você imagina o que significaria pegar um filho, você já é idoso, sua esposa também é, aliás, ela era estéril, Sara, e por uma bênção divina, narra Gênesis capítulos 20 a 22, eles têm um filho. E esse Deus chega para ele e fala assim, pega seu filho, sobe no Monte Moriá e sacrifica. Parece que o monte, ele coloca também as pessoas da história e da tradição bíblica em um contexto muito estranho. Um contexto de coisas surpreendentes. O fato é que Abraão foi lá e estava próximo de sacrificar Isaque, mas Deus falou, não precisa sacrificar não. Pegou uma ovelha que estava lá por perto, sacrifica aquela ovelha, ainda era tempo de sacrifícios, e Isaque foi libertado. Quando Deus chamou Abraão, curiosamente, lá no Monte Moriá, ele falou assim, Senhor, eis-me aqui. E Isaque, seu filho, que era um jovem, forte, muito mais forte que seu pai, quando viu que seu pai subiu com uma faca e com coisas para sacrifício e não tinha nada, deve ter pensado assim, bom, meu pai vai sacrificar alguém, não tem bezerro. Acho que deu ruim para mim hoje. Mas ele pergunta para o seu pai, diz a tradição do Gênesis, seu pai responde, Deus vai prover. Isaque sobe em silêncio, em respeito ao pai, em respeito a Deus. Monte Moriá, dentro de hoje do Estado de Israel, em Jerusalém. Quem for na viagem que o Seja vai proporcionar, caminhará por sobre esse monte, que é o Monte Moriá, na cidade velha de Jerusalém. Algum tempo depois, Abraão tem filhos, esses filhos formam uma nação de Israel, que é formada por tribos. Essa tribo é presa no Egito e essas pessoas saem do Egito nas mãos de um homem, outro patriarca, Moisés. Estamos em Êxodo nos capítulos 28 a 31. E Moisés saindo lá naquele deserto, onde as coisas acontecem, onde a gente se encontra com Deus, ele chega diante de um outro monte, ele é convidado a subir e a escutar esses 10 mandamentos que inclusive estão descritos, um a um, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Kardec narra os 10 mandamentos. Onde foi que Moisés recebe esses mandamentos? No Monte Sinai. Monte Sinai que hoje se localiza no Egito, no estado do Egito, é identificado, claramente identificado. O que acontece ali? Uma aparente comunicação direta, mediunicamente, claro, entre a espiritualidade superior e Moisés, ele recebe o que seria o berço, o início da tradição judaica e hebraica, a escritura da lei.
Portanto, Moisés sobe ao monte para buscar a instrução de Deus. Algum tempo depois a nação segue, passa 40 anos no deserto, e quando está entrando na terra, que hoje é o estado de Israel e Jerusalém, existe um outro monte que eu queria chamar a atenção, chamado Monte Nebo. Também claramente identificado, fica no estado da Jordânia. Por que eu estou falando disso? Porque no Monte Nebo, Moisés, mais uma vez, olha, é linda a vista, você consegue ver, tem uma igrejinha lá em cima, você vê lá do outro lado, você vê toda a terra do Jordão, Israel, Jerusalém, e a nação chegou ali, olhou aquela terra e falou, aquela ali é a terra que Deus prometeu para mim. Então era uma expectativa de alcançar a terra, um cumprimento de uma promessa que foi dado lá atrás, desde Abraão a todos os ancestrais, em cima do monte Nebo. O fato é que Moisés não entra na terra, inclusive em algum lugar em seguida existe simbolicamente a sepultura do que seria a sepultura onde Moisés fora enterrado. Um símbolo claramente, porque não é possível precisar geograficamente e em arqueologia onde ele está. A nação entra, as tribos acontecem e chegamos ao último, prometo, monte que eu vou falar. Monte Carmelo, que hoje se localiza também naquela região ali do estado de Israel, mais a norte. O que acontece ali? Já existia toda uma tradição de reis que se sucediam ao longo do período dos reis na nação de Israel. E o que acontece é que Davi é convidado a assumir um reinado, algum tempo depois outros reis o sucedem, Salomão, e uma sequência de reis, e chegamos a um rei chamado Acabe. Isso é 900 anos antes de Jesus, tá? E Acabe resolve colocar ali uma grande idolatria, porque ele foi na Pérsia, ele tinha feito algum tipo de acordo com algumas pessoas da região fenícia, inclusive ele se casou com uma mulher dessa região. Você já deve ter ouvido falar, essa mulher chama-se Jezabel. Já ouviu falar nesse nome? Esse nome talvez não lhe traga boas recordações, porque essa moça era responsável por idolatria, por uma série de coisas e por muitas mortes. Ela gostava de assassinar quem adorava ao Deus de Israel. E acontece que um profeta de nome Elias, muito famoso, aliás, Elias andou se encontrando com Jesus, quando Jesus estava encarnado, em um outro monte, mas essa é uma outra história. Elias, então, provê lá, ele vai até o Monte Carmelo e acontece uma cena onde ele restaura, ele restitui a adoração do único Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque parece que isso é um exemplo do que a tradição riquíssima dos judeus nos trazem, ou trouxeram desde a época de Jesus, um símbolo da necessidade de aproximação a Deus. E nesses diversos relatos, não sei se você conseguiu perceber, mas a situação não era totalmente confortável para aquelas pessoas ali. Ou tinha idolatria, ou eles estavam para entrar numa terra com a expectativa e a terra estava ocupada, ou eles estavam esperando uma instrução, alguma coisa estava acontecendo, havia um impasse, uma certa tensão, e eles subiam ao monte porque eles acreditavam que a busca de Deus, a busca a Deus, ia resolver os seus problemas. Essa tradição de subir ao monte, ela foi seguida durante muito tempo. Aliás, ela também foi seguida, adivinhe por quem? Por Jesus. E nós vamos chegar no texto base da nossa fala, já chegamos aqui no meio, porque Jesus, ele reconhece a necessidade, e esse é um ponto muito importante, que quando a gente passa por simbólicos desertos, a gente precisa subir no monte. Quando a gente está diante de dificuldades, diante de impasses, ou diante do desconhecido, e a gente vai estar diversas vezes diante disso, se a gente não se agarrar em Deus, ficará muito, mas muito difícil passar por essas circunstâncias em condições de sanidade. Ou a gente vai se perder, ou a gente vai enlouquecer, mas alguma coisa de errado vai acontecer. Porque esses momentos são momentos tensos. E eles provocam desequilíbrios. E a gente precisa se agarrar àqueles que cuidam e sempre cuidaram de nós. Sem os quais a travessia ficará muito difícil. E ela, por isso o nome, vai deixar marcas. E essas marcas serão difíceis de serem superadas. Então é melhor que a gente fique com outras marcas, as marcas do Cristo. Porque elas nos ajudam a ultrapassar momentos de angústia, de dificuldade. De onde é que a gente tira isso? É evidente que a gente não precisa subir em lugar nenhum. Nenhum movimento físico de elevação, nem devocional, nem de culto. Nós já superamos isso.
Se fosse assim, os tripulantes de aeronave seriam as pessoas mais espiritualizadas do planeta, e não me consta que isso seja verdade. O que a gente está falando aqui é de um símbolo, e Jesus se utilizou desse símbolo. Aliás, Jesus, o tempo todo, reforçou a necessidade da aproximação com o Pai, simbolicamente com o alto. E ele fez isso diante de uma sociedade extremamente religiosa. O judeu, se é que pode se dizer algo dele, é que ele é religioso. Eles viviam em torno de dois núcleos centrais, da terra e do templo, ou da religiosidade. Todo sábado ou sexta-feira às 18 horas do nosso horário, até sábado às 18 horas, o judeu para de trabalhar. Para mesmo. Mas por quê? Porque isso está na lei. Eles fizeram isso desde que a lei foi dada. E se você for hoje no Estado de Israel, sexta-feira, 20 horas, e for ao Muro Ocidental, que é o nome correto do Muro de Jerusalém, você perceberá uma das cerimônias mais bonitas que eu, pelo menos, tive a oportunidade de presenciar. O Shabá no topo do teto do templo. Uma coisa maravilhosa, uma energia fantástica. Eles cantam hinos de louvor a Deus ali. Até hoje, nós estamos em 2021. Essa lei foi dada a Moisés 2000 anos antes de Jesus, portanto, há 4000 anos atrás. Não dá para dizer que esse povo não é religioso. Você conhece alguma tradição hoje no Brasil que tenha 4000 anos de religiosidade, de existência? Esse povo é religioso. Eles também tinham a terra, obviamente, como fonte de subsistência. Então, sua vida girava em torno daquilo ali. E Jesus se aproveitou desses símbolos no contexto judaico para trazer o seu ministério. Qual é o ministério de Jesus? Bom, a gente pode entender que, nas palavras de Jesus, as coisas, como disse Kardec, né, ele veio trazer uma nova leitura da lei, uma visão diferente da lei, mas sem alterá-la. Ele veio trazer uma nova verdade, um novo entendimento. Não sei se você lembra, em João capítulo 4, versículo 23, Jesus, aliás, está perto de um outro monte, que é o Monte Gerizim, e ele encontra uma mulher samaritana, e essa mulher tem um diálogo super curioso com ela. Ele se aproxima, é meio-dia, judeus, homens, não falam com mulheres judias, e muito menos com mulheres samaritanas. E ele fala perto de um poço, me dá de beber? Ela olha para ele e fala, como assim? Você é judeu? Como assim se aproxima de mim falando, ainda sendo judeu, eu sou samaritano, sendo homem, eu sendo mulher? Jesus fala, olha, eu tenho sede, melhor que você me dê essa água, porque a água que eu tenho para te oferecer é a água da vida. Você não tem nada na mão, não consegue tirar água do poço, que água da vida é essa? Ele fala, olha, mulher, se eu te der a água que eu tenho aqui, você nunca mais vai ter necessidade de pegar água. Ela vai dessedentar você e vai te dar vida eterna. Ela, como assim, vida eterna? O que você está querendo dizer com isso? Ele vai lá e traga teu marido. Ela, não tenho marido. Ele fala, é verdade, você não tem marido porque o que você tem é teu marido e os outros 5 já morreram. Ela, você é profeta, né? Além de judeu, é profeta. Meus antepassados aqui, samaritanos, adoravam no monte, outro monte, Gerizim, e vocês, judeus, adoram lá no monte Sião ou Moriá. Aí Jesus fala uma das palavras que são as mais lindas para mim do Evangelho, chegará o tempo, e agora chegou, onde não haverá necessidade de adorar em monte nenhum. Mas os que adoram a Deus adorá-lo-ão em espírito e em verdade. Então essa é a essência do que Jesus quis trazer. Não precisava mais de monte. Em espírito, que somos nós, e nas verdades do ministério que Jesus trazia. Em espírito e em verdade. Essas palavras ecoam até hoje. Em espírito e em verdade. E isso parece nos indicar que a nossa aproximação com o alto, com o sagrado, a nossa elevação, vai acontecer em espírito e em verdade. E ao longo da trajetória do Novo Testamento, a gente consegue ver diversas pessoas que se entregaram completamente a isso. Quando Maria, por exemplo, Maria Santíssima, reconhecida como a mãe de Jesus, foi visitada por um anjo, ela falou assim, eis-me aqui, eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E quando Saulo de Tarso, naquela caminho para Damasco, caiu lá, ele perguntou o quê? O que queres que eu faça? Então essas figuras do Novo Testamento nos apontam que esse Espírito e essa verdade do ministério de Jesus estão disponíveis quando a gente faz um movimento de se aproximar deles. E o movimento não é subir em monte, não é ir para o alto, evidentemente.
fisicamente. Mas e aí a gente começa a entrar num outro contexto, é começar a entender qual é o caminho, qual é a verdade, onde é que está escrito, afinal de contas, a lei de Deus, para que eu possa segui-la, para que eu possa fazer essa vontade e para que eu possa me elevar e aí sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde você acha que está escrito a lei de Deus? Num livro, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, eu vou deixar que um grande amigo nosso responda. Hippolyte Léon Denisard Rivail, também com o codinome de Allan Kardec. Questão 621 do Livro dos Espíritos, ele perguntou para a espiritualidade superior. Escuta, espiritualidade superior, onde está escrita a lei de Deus? Adivinha qual foi a resposta? Na consciência. Todos temos consciência. Portanto, Deus, nosso maravilhoso Criador, quando nos fez, colocou no chip genético de nós, espiritualmente falando, evidentemente, a sua lei. Portanto, meus amigos, parece que esse se elevar pode significar se interiorizar. Tinha um filósofo famoso, antigo, já ouviram falar de Sócrates, né? Ele tinha uma frase que estava no templo de Delfos, que ele falava, conhece-te a ti mesmo. Lembra disso? Talvez ele já soubesse o que ele estava querendo dizer. E quando a gente estuda a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tece comentários a respeito de Sócrates, dizendo que ele foi um dos ministros de Jesus 450 anos antes de Jesus, tá? Sócrates. E ele já falava em imortalidade da alma, na sobrevivência da alma ao corpo físico e da necessidade de elevação. E Sócrates não ia para monte. Ele estava olhando a consciência. Kardec ainda continua, olha só, uma vez que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, espiritualidade superior, por que ela precisa ser revelada? Interessante, né? Se a gente já tem a lei de Deus dentro de nós, para que precisa vir Moisés, Abraão, para que precisava de Jesus? Era só se observar. Ele a esquecera, ele o homem, e ignorara. Deus quis que sua lei fosse relembrada. Respondem os Espíritos. Kardec ainda acrescenta, então Deus deu a alguns homens a missão de revelar a lei? Sim, certamente, Kardec. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. E tem a famosíssima questão 625, onde Kardec pergunta, bom, então, qual é o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que seja de guia e modelo dessa lei que está gravada na minha consciência? Resposta, vede Jesus. Então a gente vê que nascemos com a lei, nascemos com a habilidade entre a priori e a capacidade de nos elevar de dentro de nós mesmos, no exame profundo da nossa consciência. Joana de Ângeles vai tratar disso em toda a sua obra. O famoso conflito do ego com o self. Nós temos dentro de nós os elementos que nos individualizam e nos elevam a Deus. A questão é que a gente tem que buscar eles. Só que a gente se esquece, ou a gente o ignora. E aí Deus misericordiosamente, sempre misericordiosamente, manda alguns para nos lembrar. E agora chegamos a um exemplo, a um lugar onde Jesus, a gente vai citar muito rapidamente, só 2 exemplos, do que Jesus Cristo fez. Ele foi aos pés de um monte, que também se encontra lá em Israel, e fez, é um monte das bem-aventuranças, fica na região norte de Israel, próximo ao lago da Galileia. Quando você sobe nesse monte, eu estive lá, no fundo você vê o lago, brilhando, lindo. E o lugar, os estudiosos dizem que parece uma concha acústica. Jesus sobe ao monte, olha o símbolo. Ele fazendo o que fez Moisés, o que fez Abraão, o que fez Elias, o que fez todos os patriarcas da tradição. Ele sobe no monte e se senta. Porque os fariseus, os cristãos falavam de pé. Jesus se senta. E as pessoas se sentam na frente dele, espalhadas ali. Por que ele estava no monte? Porque ele estava próximo à cidade base. A casa-mata de Jesus era Cafarnaum, que é outra cidade que ainda vive lá no norte da Galileia, pertinho de Nazaré, onde morava Pedro, Simão Pedro. Você consegue, visitando Cafarnaum, ver uma sinagoga, os achados arqueológicos de uma sinagoga e uma cidade inteira. Inclusive, identifica-se uma casa que pode ter sido a casa onde Pedro morava. Se foi a casa onde Pedro morava, foi a casa onde Jesus morava. Mas o fato é que tem uma sinagoga ali, pequenininha, um retângulo, como era típico das sinagogas, você vê inscrições no chão. O problema é que Jesus foi num sábado, isso é 30 era comum.
Jesus foi num sábado lá e imagina Jesus falando na sinagoga, né? Como aconteceu, né? Se o texto é capaz de fazer com que a gente se emocione em 2021, imagina Jesus falando numa sinagoga. Jesus entra numa sinagoga, era sábado, porque os judeus iam para a sinagoga sábado, para quê? Para orar, para ler as escrituras hebraicas e para meditar, para estudar, para ir para o monte. O sacerdote principal, na verdade um escriba, um doutor da lei, o presidente da sinagoga não tinha mais templo, o presidente da sinagoga, o templo foi destruído depois, hoje, mas naquela época tinha. Ele pegava, lia um rolo da Torá, falava alguma coisa e depois a palavra era aberta. Jesus pegou a palavra e começou a falar na sinagoga. No sábado seguinte, todo o povo foi lá para ver Jesus falar. Aí não deu na sinagoga, ficou lotada. Imagina, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dentro de uma sinagoga, que é um retângulo do tamanho desse auditório. Jesus então vai para o monte. Sobe, senta e começa a falar. E sabe o que ele fala? Sermão da montanha. Mateus capítulo 5. Ele falava para pessoas oprimidas, pessoas que não tinham nenhuma esperança. Talvez isso lembre a você o que a gente tem hoje, né? Pessoas que estavam dominadas por Israel. Felizes vós, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque vós pertencerais ao reino dos céus. Sede de justiça. Eles estavam sendo oprimidos por uma nação que nem adorava o Deus deles. E essa nação que não seguia aquele Deus estava indo contra a promessa que o Deus deles tinha feito para eles. Felizes os que têm fome, felizes os que têm sede, porque herdarão o reino dos céus. Deve ter sido algo maravilhoso ouvir isso, né? Pois essa mensagem ela ecoa até hoje. Até hoje. Nós seremos felizes se formos misericordiosos, pacíficos, mansos, pacificadores, se amarmos a justiça e se fizermos aquela vontade que está naquela lei que está na nossa consciência. É evidente que momentos de sofrimento aconteceram. Aquelas pessoas não saíram do monte, ficaram bilionárias, curaram-se completamente e nem não desencarnaram. Não é disso que estamos falando, nem foi essa a promessa de Deus. Kardec fala isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando ele fala, bem-aventurados os aflitos. Aliás, se você quiser conhecer o Sermão do Monte, leia Mateus capítulo 5. Se você quiser conhecer o Evangelho, leia os 28 capítulos de Mateus, porque Mateus é o Evangelho mais didático que temos. Mateus era judeu, escreve para judeus, com o objetivo de dizer que Jesus era o Messias. Então ele gasta tinta. E nos 1703 versículos, dos 28 capítulos, Mateus prova que Jesus era o Messias. E ele era o Messias porque ele cumpre todas as promessas da primeira tradição. E aliás, o que Mateus faz é o que mais cita o Primeiro Testamento. Por isso que nós estamos falando dele. Aliás, Mateus trabalhava numa coletoria de impostos, lá próximo de Cafarnaum. Ele era odiado pela nação. Ninguém gosta de fiscal da Receita, né, gente? Naquela época também ninguém gostava, porque os impostos iam para Roma. Jesus pega Mateus, o Levi, e coloca no colégio apostolar, olha o símbolo. Então Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele vai construindo a narrativa, Jesus senta e começa a falar para as pessoas. Vocês vão ser felizes porque vão herdar a terra. E o que Kardec fala, quando ele fala aqui no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, o item 3, justiça nas aflições, porque a gente acha ou pode achar que a felicidade que Jesus tinha prometido ia acontecer naquele verdadeiro minuto. Não. Kardec fala assim, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus prometeu aos aflitos daquela terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, é evidente. Felizes porque herdarão o reino dos céus. Mas Jesus estabelece a promessa. Jesus não critica a esperança, ele corrige o tempo e acrescenta o Espírito e a verdade. Além da justiça ou do se livrar da injustiça, que era aquilo que eles clamavam por tudo aquilo que estavam vivendo, tem uma outra fala que é muito mal interpretada, mas é muito boa da gente falar. Felizes os pobres de espírito. Lembra disso? Kardec, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, fala assim, o que é pobre de espírito? Pobre de espírito não são os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si mesmos e da sua superioridade que se consideram indignos de merecer a atenção dos outros.
O pobre de espírito aqui, ele estava fazendo uma construção, Jesus, daquelas pessoas simples e humildes. Porque os outros eram cheios do espírito, orgulhosos, arrogantes, em particular, os religiosos, adivinha? Então Jesus pegava os excluídos da sociedade, coxo, manco, cego, prostituta, cobrador de impostos, pobres, colocou no monte e falou assim: o reino dos céus é para vocês. E por quê? Porque se vocês fizerem a justiça que o reino pede, tudo vai ser acrescentado e no futuro vocês vão herdar essas promessas. Eu leio essas palavras hoje da mesma forma que talvez aqueles galileus, camponeses, ouviram de Jesus. Porque diante das circunstâncias do nosso deserto atual, onde a gente passa por muitas dificuldades e não é nenhum demérito falar, e nós ainda fazemos parte provavelmente de uma parcela absolutamente privilegiada da sociedade, sobretudo da sociedade brasileira, porque tem gente, como a Iraci falou no início da palestra, que passa por dificuldades muito maiores que as nossas, mas todos nós temos dor. Isso caracteriza o nosso momento, caracteriza o nível de evolução espiritual em que ainda estamos e caracteriza o nosso planeta. Então, todos temos dor. Eu não sei qual é a sua dor. Eu tenho dores. A Iraci tem dores. Todos temos dores. E as nossas dores doem e só a gente sabe onde dói. E dói muito. E dói muito. Mas o importante é a promessa. Porque Jesus falou, olha, bem-aventurados. Em outros dizem, calma, segura a onda. Calma. Vai passar. Vai passar. Acredita em mim. Em Jesus, claro, né? Vai passar. Vai passar. Porque se a gente acredita na imortalidade da alma, se a gente acredita que vai vir uma vida depois, e quando a gente coloca as coisas no horizonte espiritual, espírito e verdade, a gente tem que entender que essas coisas ficarão aqui. E quando a gente, mesmo após essa vida de carne, a gente vai levar as informações das experiências que a gente vive aqui. Mas a dor fica. É evidente que existe dor no mundo espiritual, claro que existe. Existe sofrimento, claro que existe. Mas o que a gente constrói aqui de bom, de útil, de produtivo, destas mesmas experiências dolorosas, é o que faz a gente subir no monte. É o que faz a gente elevar-se. Era isso que Jesus estava dizendo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados. Quem sofre, quem sente dor, quem chora, bem-aventurados. Calma, vai passar. As coisas vão passar. E se Jesus falou isso lá para aqueles camponeses, por que eu não vou acreditar que ele também falava isso para nós? Mateus capítulo 5, logo depois, Jesus chamou aquele povo de o sal da terra. Lembra disso? Sal da terra. Na continuação do Sermão da Montanha, Mateus 5,13. O que é o sal? Né? Ele estava se referindo aos seus discípulos, evidentemente. Aqueles que criam nele. Que estavam buscando aquela mensagem da consciência. Que estavam subindo no monte. O sal, se você colocar só um pouquinho de sal numa comida, ela fica toda temperada, saborosa. Os discípulos de Jesus seriam o sal que iam temperar o mundo dele, Jesus, com as verdades dele. 12 homens foram capazes de iniciar um movimento, e depois 70, que faz com que todos nós estejamos aqui reunidos ouvindo de Jesus. Aliás, o globo inteiro. São ou não são o sal? Agora, sabe o que acontece quando o sal perde a capacidade? Existia muito sal lá naquela época, não tinha refrigeração, então o sal era usado para conservação. Quando o sal perdia essa habilidade de salgar, ele era um sal de má qualidade, ele era jogado no pátio do templo para retirar o gelo que acumulava naquela ocasião. E ele estava falando isso próximo do templo. Então, ou você é sal que vai ajudar a dar sabor para o mundo com a sua espiritualidade, ou você pode virar sal que vai ser pisoteado no lugar que representa o templo. E ele também disse outra coisa no 5,15, né? Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade embaixo de uma muralha, em cima da muralha, a luz que guia. Deixai brilhar a vossa luz. Deixai brilhar a vossa luz. Isso para mim conversa com o que Kardec disse. No fundo, meus irmãos, todos temos luz. A gente só precisa deixá-la brilhar. E a gente precisa encontrá-la. Essa luz que está gravada na nossa consciência. Essa luz que nos permitirá subir no monte de Deus. Eu queria, só para a gente já encaminhar para o final, trazer a atenção a um texto, sempre dele, né? Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, é o livro na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida.
E ele, no capítulo 76, Emmanuel, que é um maravilhoso hermeneuta, tem um curioso título de Edificações. Nenhum título de nenhuma mensagem de Emmanuel é por acaso. Quando ele fala alguma coisa desde o título, ele já fala, ele comenta o 5,14 de Mateus, vós sois a luz do mundo. Ele fala assim, o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreenderam esse grande imperativo de iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Vós sois a luz do mundo. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Olha para dentro, é o que Emmanuel está dizendo. E olha só o que ele diz. Naturalmente é muito difícil encontrar uma oportunidade entre gratificações da existência humana, entre as coisas boas da existência. Por quê? Porque o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Nem sempre a iluminação virá dos momentos mais benfazejos e gloriosos da nossa encarnação. A dor ilumina. É por isso que Jesus Cristo disse, calma, persevera, vocês serão bem-aventurados. A dor ilumina. A dor não é boa, meus irmãos, mas ela é útil. Porque é na dor que a gente se eleva. Quando a gente escolhe se elevar sem dor, ótimo. Mas quando não, a lei traz a dor, as circunstâncias acontecem para a gente aprender com os nossos próprios equívocos. E Emmanuel fala assim, a fim de que o operário de Jesus, por isso que ele colocou edificações, funcione como expressão de claridade na vida, deixar brilhar a vossa luz, é indispensável que se eleve, olha o monte, ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Emmanuel, essa mensagem foi dada no Caminho, Verdade e Vida agora. Então vê que Jesus, como representante, modelo e guia, está trazendo para nós um caminho de iluminação que na verdade é uma marca. Jesus o tempo todo, meus irmãos, diz a nossa tradição, ele conduz os caminhos espirituais do planeta. Ele lidera espíritos que cuidam de nós. E ele cuida de cada um de nós. Das 100 ovelhas na parábola dele, lá em Lucas 15, nenhuma delas se perderia. Das 10 dracmas das moedinhas da moça que colocava no cordão, nenhuma se perderia. E dos 2 filhos, o mais velho e o pródigo mais novo, os 2 foram recebidos com amor por Deus. Ninguém se perde. Ninguém está fora. Nem naquele monte, nem no Nebo, nem no Sinai, nem no Horebe, nem em nenhum deles. E hoje nenhum de nós está. Mas a gente precisa se elevar. A gente precisa pegar o conhecimento da nossa consciência, que foi relembrado pelos grandes missionários do Senhor, e fazer o caminho da subida. E vai doer. Mas essa dor nos conduzirá, muitas vezes, ao lugar do aperfeiçoamento. Eu queria só, para a gente terminar, lembrar da tradição judaico-hebraico-cristã, quando eles iam para as sinagogas, eles faziam 3 coisas. Eles liam a lei, eles oravam e eles cantavam. Então eu pedi autorização para Iraci e ela nos concedeu, e eu vou pedir a Janaína para colocar uma música que tem o sugestivo título de Aos Pés do Monte. De Tim e Vanessa, da nossa tradição espírita, é lindíssima. Quem souber a letra e puder cantar, nos acompanhe. E logo depois, nessa grande sinagoga no monte que é o Seja, a gente, depois de cantar e de ouvir a lei, vai escutar uma prece da mentalização da nossa querida Iraci. Subam aos montes. Conecte-se com Deus, porque Ele vai nos ajudar a passar por tudo isso. Vamos lá, Jana.